Olá, seja bem-vindo à nossa reflexão bíblica de hoje. Espero que você e toda a sua família estejam bem. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envie-nos o seu Espírito para que possamos ler e interpretar este texto bíblico. Abra nossa mente para entendermos a sua palavra e o significado da vida que nos foi dada. Aumentai em nós a fé que nos deste, para que nenhuma tentação possa extinguir o fogo do amor que a vossa graça acendeu em nossos corações. Amém. Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículos de 15 a 20. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes milagres acompanharão os que creram. Expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Depois que o Senhor Jesus lhes falou, foi levado ao céu e está sentado à direita de Deus. Os discípulos partiram e pregaram por toda parte. O Senhor cooperava com eles e confirmava sua palavra com os milagres que a acompanhavam. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Este evangelho de hoje nos fala da ascensão do Senhor, ou seja, Jesus que sobe aos céus, que volta para junto do Pai. Vamos entender direito uma coisa. Para algumas pessoas, principalmente numa fase da história, mais propriamente na fase da pós-modernidade, modernidade, pós-modernidade, falava-se da morte de Deus, que o mundo já não precisava mais de Deus, que Deus estava morto, que Deus não está junto com a gente, não está no meio de nós. Essa maneira de pensar era uma contraposição a toda a Idade Média, onde era um teocracismo, ou seja, tudo era resolvido, tudo era pensado, a sociedade era pensada, a vida era pensada a partir de uma ideia teocrática, a partir de Deus. E aí vem uma contraproposta, que é a modernidade, principalmente a pós-modernidade, onde a ciência é colocada às claras e vão acontecendo várias descobertas científicas, e aí a humanidade começa a modificar o enfoque. Agora não é mais Deus que comanda a sociedade, agora quem comanda a sociedade são os homens. E aí alguns pensadores dessa época proclamam que Deus morreu. A humanidade não precisa mais de Deus. A humanidade agora será gerenciada, encaminhada, direcionada pelos homens, porque agora os homens, com a ciência, poderão construir uma sociedade do jeito que eles querem. E, na verdade, isso não aconteceu. Deus não está morto. A ida de Jesus ao céu não significa que Deus abandonou a humanidade. Pelo contrário, Deus está presente no meio de nós. E quando Jesus está para ir aos céus, ele deixa os seus representantes. Aquelas pessoas que seguem Jesus falam em nome de Jesus. Nós que somos cristãos, testemunhamos nessa vida a presença de Deus. Então, nós não temos Deus na nossa vida se nós não quisermos, se nós matarmos Deus na nossa vida. Se nós matarmos Deus
na sociedade, se nós matarmos Deus no relacionamento nosso com os nossos irmãos, com as pessoas que estão ao nosso lado. Deus não está morto, mas nós temos uma possibilidade de fazer de conta que Deus está morto na nossa maneira de ser, na nossa maneira de agir. Na verdade, Jesus foi ao encontro do Pai depois de uma vida gasta a serviço do reino. Toda a vida de Jesus foi em função do reino de Deus. E ele deixou os seus discípulos com a missão de anunciar esse reino e de torná-lo uma proposta cada vez mais renovadora e transformadora do mundo. E isso nós sabemos, não aconteceu ainda. Está acontecendo, está sendo gerado no seio da humanidade através daqueles que acreditam em Jesus Cristo. Celebrar a ascensão de Jesus significa, antes de mais nada, tomar consciência da nossa missão, que foi confiada aos discípulos, e, por meio disso, nós somos responsáveis pela presença do reino na vida dos homens, na vida da humanidade. E onde que a gente faz isso? Em casa, no trabalho, na escola, nas paróquias, nas comunidades religiosas, onde nós estivermos. Porque eu sou representação de Deus. Minha vida é representação de Deus. Isso se eu quiser. Se eu não quiser, eu faço como aqueles pensadores da modernidade, da pós-modernidade, que proclamaram a morte de Deus. Minha vida é simplesmente uma vida humana, de homem, não uma vida de alguém que está a serviço do reino de Deus. É uma questão de escolha. Seja como for, Deus não nos abandona em momento algum. Seremos sempre, efetivamente ou não, representantes de Deus neste mundo. Se fizermos bem as coisas, estaremos realmente demonstrando que somos representantes de Deus. Se não fizermos bem aquilo que nós temos como missão de cristãos, que é o amor ao próximo, aceitar bem as pessoas, tratar bem as pessoas, se não fizermos bem isso, não é que deixamos de ser representantes de Deus, representantes de Cristo, é que não estaremos cumprindo a nossa missão, porque em momento algum, em situação nenhuma, Deus nos abandona, Deus nos deixa. E é muito fácil nesse tempo que nós estamos vivendo agora de pandemia, de muita gente falar por aí, Deus abandonou as pessoas, porque é tanta maldade, é tanto abandono de Deus, é tanta corrupção, é tanta exploração que Deus abandonou a humanidade. Não é verdade. Deus não nos abandona. Isso tudo que está acontecendo não é castigo de Deus, não é porque Deus quer colocar a gente à prova ou que Deus quer nos castigar, sob hipótese alguma. Deus ama, não quer o mal das pessoas. E a gente acreditar nisso vai significar que nós vamos estar à disposição de criar um reino de Deus que seja bom para todas as pessoas. E isso depende de uma decisão nossa. Então, para a gente refletir, a minha vida tem sido coerente com o meu batismo, quando eu me tornei cristão? Tenho sido coerente com os compromissos que eu assumi enquanto cristão? Minhas ações são norteadas pelo amor ou pelo egoísmo? São perguntas que nós, enquanto cristãos, devemos entender e responder para nós mesmos. Para os outros, não precisamos falar nada. É só testemunhar, é só viver, é só vivenciar.
neste evangelho de hoje, na verdade, todos os ensinamentos de Jesus mostram o amor do Pai e a ida dele para junto do Pai, como o Eugênio disse bem, não é um abandono. É bem clara todo esse amor, e ele próprio diz que permanece. Nós vemos em outros trechos do Evangelho que ele permanecerá conosco até o fim dos tempos. E assim, eu te convido a, nesse momento, se entregar ao Senhor, a buscar fortalecer e se entregar à ação do Espírito Santo, pedindo para que Ele conduza, para que cada vez mais, com essa fé fortalecida, nós possamos nos erguer como povo de Cristo, povo de Deus, que faz a diferença no mundo. Porque Deus está, sim, conosco a todo momento, está nos soprando, está desejando que seu exército, né, se levante para poder proporcionar, de fato, a cada vez mais pessoas a oportunidade de experimentar esse amor. Eu creio num Deus que sonha os meus sonhos e que as suas promessas irão se cumprir. Eu creio que Ele faz tudo novo, reaviva o fogo do Espírito em mim. Eu creio no poder de um povo que adora e louva a um único Deus. E Ele está aqui, e Ele está avivando corações, ressuscitando as esperanças, fazendo o milagre acontecer. E Ele está avivando corações, ressuscitando as esperanças, fazendo o milagre acontecer. Sopra, Senhor, com teu espírito de amor sobre os ossos secos, para que revivam. Sopra, Senhor, com teu espírito de amor e faz um exército se levantar. E Ele está avivando corações, ressuscitando as esperanças, fazendo o milagre acontecer. Ele está avivando corações, ressuscitando as esperanças, fazendo o milagre acontecer. Que a cada dia possamos mais e mais pedir e nos entregar ao Senhor, pedindo que Ele nos abra os olhos para vermos em tudo aquilo que nós passamos no dia a dia, essas tantas oportunidades de crescimento, de vislumbrar Deus em cada momento, em cada situação, oportunidades de crescer, oportunidades de amadurecer na fé. Se nós olharmos todos os exemplos de santos, olharam a dor, olharam as dificuldades como oportunidade de servir ao Senhor e de amadurecer na fé, que nós possamos a cada dia buscar isso mais e mais. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido,
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nós vamos, então, nesse momento, fazer a nossa oração final. Vamos pedir a Deus, que é nosso Pai, que ao celebrarmos com alegre esperança a exaltação do seu Filho, Jesus, que foi crucificado por ser fiel à vontade dele, vontade de vida digna para todas as pessoas, nós pedimos a Deus que, com a força do Espírito, possamos segui-lo no serviço de vosso reino de justiça, de amor e de paz. Tudo isso, ó Pai, vos pedimos, inspirados em Jesus de Nazaré, vosso Filho e nosso irmão. Amém. E agora, nós pedimos a Deus que abençoe a cada um de nós, nossos familiares, parentes e amigos, e nos dê forças para vivermos intensamente os ensinamentos de Jesus nesta vida. A bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado por estar conosco, mais essa reflexão. Vou te pedir aquela ajuda de clicar no botão gostei ou compartilhar com familiares e amigos. Espero você na próxima reflexão com a gente. Um grande abraço, fique com Deus.